E hoje no Brasil, os muçulmanos, os líderes pregam, ó, Jesus não era israelense não, ele era palestino. Porque a cidade de Belém está na Cisjordânia, no controle dos palestinos, né? Mahmoud Abbas, né, o líder lá na Cisjordânia. E Belém pertence à Palestina. Até o Francisco, acho que teve esse problema lá no Vaticano, lá, uma estátua de escultura lá de um menino lá, vestiu com roupa palestina, né? Provocou Israel. Israel ficou indignado, porque Israel crucificou no Calvário, na cruz, e Yeshua Mashiach. Mas quando o Francisco vestiu uma estátua lá, uma escultura de Palestina em Roma, aquilo mexeu com os judeus, né? Com Benjamin Netanyahu, com os rabinos, né? Eles crucificou Yeshua, que o mundo cristão chama de Jesus, mas quando vestiram ele de palestino lá, o menininho lá, escultura lá, estátua lá em Roma, aquilo mexeu com os judeus. Você sabia que Islã e cristianismo se entrelaçam? Não estou dizendo? Islã e cristianismo às vezes se entrelaçam. Os dois, tanto Islã como igrejas cristãs, catolicismo, protestantismo, pentecostais, deuteropentecostal, neopentecostal, crê errado. O Islã crê em Isa, aqui no Brasil fala Jesus, mas no hebraico o nome do filho de Jeová é Yehoshua. Na mesquita de Aqsa, lá no Monte Moriá, em cima do Monte Sião, na entrada está escrito assim: Alá é o único e Alá não tem filho. Porém, esta Bíblia diz que o Criador tem filho, gerou um filho na eternidade. No princípio era o verbo, a palavra estava com Jeová, com Deus, e o verbo, a palavra era Deus. O mundo foi criado por ele, mas o mundo não o conheceu. Porque ele é o princípio da criação do eterno Jeová, o primogênito da criação. O primeiro que Jeová, não é Jeová, é Jeová, não tem a letra J no hebraico, Jeová gerou. E todas as coisas, mundo visível, invisível, seres visíveis e invisíveis, tronos, autoridade, principado, tudo foi criado por ele e para ele. Por meio dele. Ele é o unigênito, o único que Jeová gerou. O Corão diz que Alá não tem filho. Alá, você fala Deus aqui em português, Deus em espanhol, God em inglês, palavra Deus em árabe é Alá. Ele diz que Alá nunca pôde ter um filho. O Islã crê em Isa, Jesus, mas diz que é só um profeta. E disse que ele não morreu na cruz, que ele pegou a imagem dele, do Isa, lá do Jesus, e colocou no traidor Judas, e quem morreu na cruz não foi Jesus, não foi Isa, foi o Judas no lugar de Jesus, o traidor. Olha que coisa. E que Jesus, o Isa, tem que voltar, vai vir com Mahdi para vencer o Dahal, o falso Messias dos judeus. Ele tem que voltar, tem que reinar e tem que morrer. Dizem que Maomé não ressuscita, já cumpriu a missão. Quem vai voltar, o Corão que diz que Isa, Jesus nunca morreu. Apenas simulou lá a morte lá, tá? Acho que é Sura, capítulo 4, versículo 174. O Corão diz isso. O Corão crê que Míria é a virgem, que Isa, Jesus nasceu da virgem, mas diz que Isa, Jesus é só um profeta. Eu creio que Yeshua é mais do que um profeta, é profeta. É sumo sacerdote hoje, segunda ordem, Melquisedeque. Será o rei dos reis. Eu creio que Yeshua Mashiach é Deus. É Deus. Porque o Pai vive dentro dele. Mostra-nos o Pai, disse Filipe. O apóstolo Filipe é o que nos basta. Filipe, eu estou... E capítulo 14, eu estou há tanto tempo com você. Filipe, você vem me dizer, me mostra o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Você não crê que quem vê a mim vê o Pai? Você não crê que as palavras que eu digo não é de mim mesmo, mas é o Pai que fala através de mim? O Filho é o corpo, o Pai é o Espírito. O Filho é a lâmpada, Apocalipse fala isso, 22. O Pai é a luz, é uma unidade. Existe um só Espírito. Existe um só corpo, é uma unidade. Eu e o Pai somos um. É plural, somos. Existe o Pai, o Espírito, existe o Filho, o corpo. Forma uma unidade. É nisso que eu creio. Eu não creio em dois deuses. Porque o protestantismo, catolicismo, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, crê na Trindade, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Fora os seguidores da mensagem Mombrana. Só que os seguidores da mensagem de Mombrana, porque Mombrana ensinou certo essa questão da divindade, hoje está dividido em ismo. O que adianta seguir William Branham, mas é política dentro dos tabernáculos? O que adianta seguir William Branham, mas o tabernáculo está na política? Eu não era do Joaquim Gonçalves, eu não vi o governador aqui, o Willis Rezende, sentar no púlpito, na plataforma do tabernáculo, no púlpito, deputados, política. É totalmente dividido, briga mais do que todo mundo.
Se divide, 10, 20, 30 tabernáculos dentro de uma cidade, não para, porque cada tabernáculo, o dízimo todinho é o salário do pastor, é movido por dinheiro, movido por dízimo. Eu não prego dízimo. Dízimo é não só para sacerdote, levita, gentios. Me mostra, me traga aqui uma escritura de Paulo mandando os gentios pagar dízimo. Nas 14 cartas de Paulo, não tem. Tem oferta voluntária para entregar. Mas o Islã crê errado e o cristianismo também crê errado. No que adianta ser do cristianismo, ser do islamismo? O cristianismo diz que Jesus é o segundo Deus, segunda pessoa da Trindade. O cristianismo diz que Jesus vai voltar. O Islã também diz que Jesus vai voltar. O cristianismo diz que vai desaparecer milhões no arrebatamento. Não vai ter isso não, gente. O rebanho é pequenino. 5 virgens. Nunca leu na Bíblia? Antes do dilúvio, um homem só foi raptado. Enoque. Nunca leu na Bíblia? Nos dias do rei Acabe e rainha Jezabel, um homem só foi raptado. Profeta Elias. Embora tinha 7.000 joelhos que não dobrou a Baal, mas só houve um rápido. Arrebatamento é para poucas pessoas, gente. 5 virgens prudentes, sábias, vão entrar nas bodas. Não fala de multidão, não. Islã e cristianismo se entrelaçam. O cristianismo gosta de templo, né? 4 paredes. O Islã tem suas mesquitas, é igualzinho. Islã e cristianismo vão se entrelaçam. Simplesmente se entrelaçam. E o Islã hoje não é pequeno, não. Eles infiltraram na Europa, né? Nos Estados Unidos são 2 milhões, porque eles foram viver lá no Texas, Nova Jersey, grandes lugares onde tem muitos muçulmanos. Então, você sabe que no Islã o homem tem 1, 2, 3, 4 mulheres e gera muito filho, e com essa geração de muitos filhos vai se multiplicando, e com muita paciência. O Islã hoje é enorme, na Alemanha, na França, na Itália, nos Estados Unidos, na Europa, né? Com muita paciência o Islã infiltrou e vai conquistar. Através de nascimento, natalidade, vai conquistar, né? No Alcorão, Jesus aparece 85 vezes. Chama o profeta Jesus, né? A Virgem Maria tem um capítulo no Alcorão para ela, né? A única mulher com o nome citado no Alcorão. Estou dizendo? Como os cristãos na Igreja Católica tem a mariolatria, né? Não é nem honra, idolatra Maria, né? E hoje no Brasil, os muçulmanos, os líderes pregam, Jesus não era israelense não, ele era palestino. Porque a cidade de Belém está na Cisjordânia, no controle dos palestinos, né? Mahmoud Abbas, né, o líder lá na Cisjordânia. E Belém pertence à Palestina. Até o Francisco, acho que teve esse problema lá no Vaticano, lá, uma estátua de escultura lá de um menino lá, vestiu com roupa palestina, né? Provocou Israel. Israel ficou indignado, porque Israel crucificou no Calvário, na cruz, e Yeshua Mashiach. Mas quando o Papa Francisco vestiu uma estátua lá, uma escultura de Palestina em Roma, aquilo mexeu com os judeus, né? Com Benjamin Netanyahu, com os rabinos, né? Eles crucificou Yeshua, que o mundo cristão chama de Jesus, mas quando vestiram ele de palestino lá, o menininho lá, escultura lá, estátua lá em Roma, aquilo mexeu com os judeus. E os judeus estão fazendo uma limpeza étnica com os palestinos. Mas eles não querem saber de que alguém diga que Jesus é palestino, Isa é palestino. Mas Israel precisa saber que foi o judaísmo, os rabinos, que crucificaram o Salvador Yeshua. Embora Paulo fale em Corinto que os judeus estavam cegados, os irudins. Os príncipes judaicos cegados crucificaram o Senhor da Glória. Se soubesse que Yeshua Mashiach era o Senhor da Glória, nunca teria o crucificado. Agora está implicado, né? Porque o muçulmano prega que Jesus é palestino. Francisco aceitou botar roupas palestinas no Natal lá, numa estátua de um menino no Vaticano. Aquilo provocou, implicou Israel. Israel quer varrer os palestinos do mapa, Gaza do mapa, Cisjordânia do mapa. Donald Trump quer varrer 2 milhões de palestinos de Gaza, quer transformar Gaza em um resort, em uma riviera, com clube, motéis, hotéis, meia pelada, drink, whisky, cassino, jogos, com todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Mas saiba, Israel, foram vocês, vossos príncipes, sacerdotes, Anás, Caifás, que crucificaram Mashiach, Yeshua na cruz, lá no Gólgota. Então, o mundo cristão, do cristianismo católico, cristianismo protestante, cristianismo evangélico, cristianismo pentecostal, cristianismo deuteropentecostal e cristianismo neopentecostal quer ver a besta, não? Quer ver um papa virar a besta, mas a besta vem do Oriente Médio. Vem do Islã, vem montado num cavalo
esverdeado, lê Apocalipse 6, versículo 8. Não é cavalo amarelo, é cavalo esverdeado.